Durante a Era de Ouro da pirataria, o mundo civilizado enfrentou a ascensão de diversos capitães piratas, que aterrorizavam as rotas marítimas mercantes, abordando e saqueando navios em busca de mercadorias de valor. No vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre alguns dos principais e mais famosos piratas da história. William Kidd foi um dos piratas mais famosos do mundo e também um dos mais azarados. Nascido na Escócia em 1645, mudou-se para Nova York para trabalhar como aprendiz a bordo de um navio corsário. No início, ele se tornou um caçador de piratas e se casou com uma mulher rica. Alguns anos depois, William recebeu o comando de um navio de guerra e foi instruído a caçar os piratas do Mar Vermelho. William se viu forçado a contratar marinheiros que se revelaram piratas. Depois de capturar um navio indiano, William foi marcado como pirata e caçado. William então navegou de volta para Nova York para se esconder, mas em vez disso foi capturado e preso. Ele foi condenado à morte na Inglaterra, e durante sua execução a corda da forca se rompeu, e o carrasco teve que substituí-la e enforcar William Kidd adequadamente pela segunda vez. Charles Vane é uma figura misteriosa da Era de Ouro da pirataria. Sua data e local de nascimento são desconhecidos, mas relatos históricos o relatam como um pirata ousado e implacável. Ele foi registrado pela primeira vez no início do século XVIII, saqueando navios espanhóis no Golfo da Flórida. Muitos corsários tentaram capturá-lo, mas Charles Vane sempre escapava. Certa vez, quando foi cercado pela Marinha Britânica, Vane incendiou seu navio principal e o enviou diretamente contra a frota britânica. O navio em chamas causou distração suficiente para que Vane escapasse com os outros navios de sua frota, evitando sua captura. Posteriormente, a tripulação de Vane acabou se amotinando contra ele e o removeu do comando de seu navio pirata. Vane ficou preso em uma ilha desabitada no Caribe, mas foi resgatado por marinheiros britânicos. Mas ele logo seria identificado e enforcado por seus crimes na Jamaica em 1721. O capitão Henry Morgan é um dos piratas mais famosos que aterrorizaram as colônias caribenhas na Espanha no final do século XVII. Apoiado discretamente pela Inglaterra, Morgan tornou-se chefe da frota da Jamaica e danificou com sucesso o domínio espanhol na região, dificultando assim o acesso dos espanhóis às Índias Ocidentais. Morgan pode ter pilhado mais de 400 navios ao longo de sua carreira como pirata. Sua maior conquista foi capturar a cidade do Panamá, com 30 navios e 1.200 homens, adquirindo seu maior saque até então. Foi devido a seu ataque à cidade do Panamá que ele foi preso e trazido de volta para a Inglaterra. Mas com o reinício da guerra entre Inglaterra e Espanha, o rei Carlos II nomeou Morgan como cavaleiro e o libertou como vice-governador da Jamaica. Lá ele viveu como um aristocrata e fazendeiro, muito respeitado até a sua morte. Um dos piratas mais renomados do Caribe foi Sir Francis Drake. Ele era um nobre para alguns e um pirata fora da lei para outros. Em 1572, ele recebeu uma comissão de corsário da Rainha Elizabeth I. Com o seu grande navio chamado Gold Hind, Sir Francis Drake liderou numerosos ataques bem-sucedidos às frotas navais espanholas, assim como pilhava e invadia muitas cidades pertencentes à Espanha. Ele lutou contra os espanhóis com tanta ferocidade que foi-lhe dado o apelido de El Drake, epíteto que significa o dragão. Sir Francis Drake também foi o primeiro inglês a navegar pelo Pacífico e circunnavegar o globo. Drake trouxe muitos tesouros de seus ataques piratas e compartilhou sua riqueza com a Rainha Elizabeth. Ele também foi um importante comandante naval que lutou contra a Armada Espanhola, uma enorme frota de navios espanhóis que fazia parte de uma tentativa fracassada de invadir a Inglaterra e derrubar a rainha. Anne Bonny era uma pirata feminina, que era tão ameaçadora quanto seus colegas masculinos. Filha de um fazendeiro, Anne nasceu na Irlanda em 1698. Ela se mudou para a Carolina do Sul e depois para o Caribe, onde deu início às suas aventuras no mar, a bordo de um navio pirata. Anne começou a piratear disfarçada de homem no navio do capitão Calico Jack, com quem ela mantinha um romance secreto.
Anne e Jack foram capturados na Jamaica em outubro de 1720. Anne Bonny foi condenada à morte, mas a execução foi adiada porque ela estava grávida. Ela foi enviada para uma prisão para ser executada depois de dar à luz. No entanto, Anne nunca foi executada. Alguns especulam que seu pai, que era um comerciante muito rico, interveio no assunto e de alguma forma conseguiu retirá-la da prisão. Conhecido pelo apelido de Black Bart, Bartholomew Roberts foi um dos piratas mais bem-sucedidos e violentos da história. Nascido em 1685 no sul do país de Gales, ele seria escravizado em um navio mercante em sua juventude e foi forçado a se juntar a uma tripulação de piratas quando o navio em que ele estava foi atacado e capturado. Bartholomew logo percebeu que a pirataria era uma boa oportunidade para ele. Black Bart era astuto, calculista e muito audacioso. Da África ao Caribe, em todos os lugares, ele impiedosamente caçou, saqueou e capturou mais de 470 navios durante sua carreira. Número esse que era considerado um recorde para os piratas. No entanto, em 1722, Bartholomew Roberts foi morto em uma batalha entre sua tripulação e o governo britânico. Sua morte foi considerada por muitos o marco para o fim da Era de Ouro da pirataria. Henry Avery era conhecido como o Rei dos Piratas, por realizar os ataques de pirataria mais lucrativos da história. Henry foi sem dúvida uma lenda entre os piratas e permaneceu uma lenda muito tempo depois de sua morte. Não se sabe muito sobre o início da vida de Henry Avery, além do fato de que ele serviu na Marinha Real Britânica por algum tempo antes de se tornar um pirata. Henry e sua tripulação navegaram ao redor da costa africana, invadindo e saqueando muitos navios, incluindo navios franceses e dinamarqueses. O maior triunfo de Henry Avery foi quando ele uniu forças com outros piratas para atacar um comboio de navios que estava navegando para Meca. A recompensa deste ataque foi um tesouro avaliado em cerca de 100 milhões de dólares nos dias atuais. Uma grande recompensa foi oferecida pela captura de Henry Avery, mas ele nunca foi encontrado. O pirata François Olaner era um homem pobre, trabalhando em uma plantação na América como servo contratado. Depois que ele se voltou para a pirataria, o francês ficou conhecido por sua crueldade que demonstrava contra seus inimigos, bem como por seus sucessos ao invadir muitas cidades e capturar muitos navios. Entre seus ataques mais bem-sucedidos estava a cidade de Maracaibo, na Venezuela, onde ele arrasou a cidade e roubou cerca de 200 mil dólares. Sua crueldade era uma marca em sua carreira, pois dizem que ele capturou um navio de guerra em Cuba e decapitou toda a tripulação. Em outra ocasião, François comeu o coração de um soldado espanhol durante um de seus muitos ataques. Sua própria morte, no entanto, foi igualmente horrível. François e sua tripulação encalharam seu navio em um banco de areia na costa do Panamá. Eles seriam capturados por uma tribo nativa de canibais e posteriormente devorados. Uma das piratas mais bem-sucedidas da história foi uma mulher chamada Xin Shi. Nascida na pobreza em Guangzhou, na China, Xin se casou com um pirata em 1801. O casal consolidou o controle de várias gangues rivais de piratas em uma grande confederação. No entanto, o marido de Qing morreu em 1807 e ela assumiu o controle exclusivo da Confederação de Piratas. Qing garantiu o controle sobre os piratas por meio de alianças e um rígido código de leis. No auge de seu poder, Qing também era chamada de a Rainha dos Piratas. Controlava uma frota de 1.200 navios, tripulados por cerca de 70 mil piratas. Qing dissolveu a confederação em 1810 e negociou um generoso acordo de rendição com o governo chinês. Os piratas não apenas foram perdoados por seus crimes, mas alguns foram autorizados a manter seus navios e se juntarem à marinha chinesa. Edward Tate, também conhecido como Barba Negra, é sem dúvida um dos piratas mais famosos da história. Temido e admirado por piratas nas Índias Ocidentais, Barba Negra transmitia uma personalidade demoníaca através de sua imagem. Seu navio, chamado Queen Anne's Revenge, é um dos navios piratas mais famosos da história.
Ele comandava um exército de piratas que capturou mais de 45 embarcações. No ano 1718, Barba Negra caiu em uma emboscada da Marinha Real Britânica, que marcou o fim de seu reinado sobre as águas da costa norte-americana. Depois de uma batalha feroz, a tripulação de Barba Negra foi capturada e a cabeça do capitão foi pendurada na frente do navio para alertar outros piratas que seu reinado de terror estava terminado. As lendas sobre Barba Negra e seus tesouros enterrados se espalharam pelo mundo e foram imortalizadas em inúmeras histórias.